Imagine fechar os olhos por um instante, sentir seu corpo se afastando, sua consciência se dissolvendo. E quando tenta retornar, percebe que algo está errado. Você não consegue se mover. Sua mente está presa em um lugar estranho, entre dois mundos. O que aconteceu? Você voltou ou nunca mais voltará? Esse é um medo real para muitos médiuns que trabalham com incorporação. Mas será que é possível alguém nunca mais voltar? O que acontece nesse caso? É um perigo real ou apenas um mito? Hoje, vamos explorar os relatos de médiuns que enfrentaram essa situação e entender os motivos espirituais por trás disso. Casos de dificuldade para retornar à consciência após uma incorporação não são raros. Mas o que diferencia um pequeno atraso de um verdadeiro risco? O caso de Fernando, uma identidade perdida. Fernando era um médium experiente. Durante uma gira de Umbanda, incorporou uma entidade com mais intensidade do que nunca. O ambiente parecia carregado e ele sentiu sua consciência se apagando completamente. A entidade trabalhou normalmente, deu consultas e aconselhamentos, mas ao final da sessão, algo não parecia certo. Os cambones chamavam Fernando de volta, faziam a defumação, mas ele não respondia. Seus olhos permaneciam distantes, sua respiração era irregular e sua voz saía arrastada. Por alguns minutos, que pareciam uma eternidade, Fernando não reconhecia ninguém. Ele olhava ao redor como se estivesse em um lugar desconhecido. Seu corpo estava ali, mas será que sua alma estava? O mistério de Laura. Quem estava em seu lugar? Laura, uma médium iniciante, relatou um episódio ainda mais intrigante. Após a incorporação de uma pomba-gira, ao tentar retornar, sentiu que sua mente estava dividida. Uma parte dela sentia seu corpo, mas a outra estava em um lugar escuro, como se estivesse sendo puxada para longe. A sensação de estar presa durou horas. Quando finalmente conseguiu retomar a consciência completamente, Laura teve flashes do que parecia ser outro plano espiritual. Visões de ruas sombrias, vultos andando ao redor, sussurros distantes. Será que ela acessou o umbral? Ou algo tentou impedir sua volta? Esses relatos são assustadores, mas carregam importantes lições espirituais. Por que isso acontece? Quando um médium incorpora uma entidade, ocorre um processo de sintonia energética e desdobramento parcial da consciência. Dependendo da profundidade da incorporação, o espírito do médium pode se afastar mais do corpo físico. Isso é normal. O problema surge quando esse retorno não acontece de maneira adequada. Os principais fatores que podem dificultar esse processo são desgaste energético. Incorporações exigem energia. Se o médium estiver fraco, cansado ou emocionalmente abalado, pode ter dificuldades para reassumir o controle. Excesso de sintonia com a entidade. Quando há uma afinidade muito forte, pode ser difícil desligar a conexão imediatamente. Ataques espirituais ou obsessores. Desdobramento profundo. Em alguns casos, a consciência do médium pode ter se deslocado para outra dimensão durante o transe. É possível nunca mais voltar? Casos extremos são raríssimos, mas sim, há relatos de médiuns que demoraram dias ou até semanas para recuperar completamente sua identidade. Nesses casos, os sintomas podem incluir confusão mental intensa, mudanças bruscas de comportamento, sensação de ser outra pessoa, perda parcial ou total de memória sobre quem são. Em algumas tradições espirituais, acredita-se que se um médium não estiver bem preparado, sua consciência pode ser puxada para outro plano, e ele pode entrar em um estado semelhante ao de uma possessão prolongada. Como evitar esse risco? Para evitar esse tipo de situação, algumas práticas são essenciais. Aterramento após a incorporação, movimentar o corpo, beber água e fazer preces para reconectar-se com a realidade. Proteção energética.
Usar ervas de proteção como arruda, guiné e alecrim antes e depois das incorporações. Evitar práticas sem acompanhamento. Trabalhar com espiritualidade sem a devida orientação pode trazer riscos. Autoconhecimento. O médium precisa saber seus limites e perceber sinais de desgaste antes da incorporação. A espiritualidade não é um brinquedo. É um campo vasto e misterioso que exige respeito e preparo. Agora, você pode estar se perguntando, mas será que eu corro esse risco ao incorporar? A resposta é: se você estiver bem preparado, equilibrado e em um ambiente seguro, não há com o que se preocupar. A incorporação é uma prática natural dentro da espiritualidade e os guias de luz jamais colocariam um médium em perigo. O que compartilhamos aqui são casos específicos, muitas vezes ligados à falta de preparo, desgaste energético ou fatores externos que podem ser evitados com responsabilidade. O conhecimento não deve gerar medo, mas sim confiança. Quando você entende como algo funciona, você se fortalece. O segredo está em estudar, se desenvolver espiritualmente e sempre trabalhar com seriedade. Se você já passou por algo parecido ou tem dúvidas sobre o tema, compartilhe nos comentários. Vamos continuar essa conversa e trocar experiências.